Olá, meu nome é Beatriz Júlio Gomes de Sá, eu sou integrante da equipe composta por Amália, Ana Clara, Maria Beatriz e Paulo Gabriel. Nós somos estudantes de Direito do primeiro período da turma N04 da Unite Alagoas. E na disciplina Economia e Sociedade foi proposta a análise crítica de um livro, o qual nós escolhemos Capitães da Areia. É nesse cenário de mar, areia e brisa marinha que se passa o livro Capitães da Areia. Essa é uma obra de Jorge Amado, a qual pertence ao gênero do romance, por tratar de uma narrativa longa e extensa. Esse livro foi publicado no ano de 1937 e sofreu dura censura por parte da ditadura do Estado Novo, justamente por apresentar um olhar crítico acerca das mazelas sociais presentes naquela época, na cidade de Salvador, na Bahia, lugar onde se passa a história dos Capitães da Areia, que é um grupo de meninos que eles se juntam em coletividade para buscar sobreviver, porque eles não têm acesso ao mínimo que deveria ser oferecido pelo Estado, como os direitos à saúde, a educação, a moradia, a alimentação. Então eles aderem ao mundo do crime como meio para conseguir um mínimo existencial, como o alimento, por exemplo. Além de que é possível observar que eles são duplamente órfãos. Órfãos tanto da família quanto do Estado. Então, a ausência dessas duas instituições culminam na marginalização desse indivíduo na sociedade. Além de que é retratada ao longo do livro uma grande disparidade social existente entre classes. Então, é marcante ver como esses meninos, eles passam por necessidades e acabam endurecendo-se como indivíduos, acabam tendo sua humanidade esfriada em razão do meio a qual eles vivem e tiveram que se adaptar para sobreviver. O mundo da criminalidade os deixou mais frios em relação a determinadas questões sociais ao qual eles tiveram que enfrentar ao longo da sua vida. Personagens de Capitães de Areia. Pedro Bala, líder do bando que teve um caso de amor com Dora, é uma figura central e paternal. Seu pai, chamado de Loiro, foi líder sindical e assassinado por policiais durante uma greve. Mais tarde, ele se torna líder revolucionário comunista. Professor, mas na verdade seu nome é João José. Ele é um dos mais talentosos do bando. Desenha muito e alimenta um amor por Dora, que é a garota de Pedro Bala. Volta Seca. No final, ele se junta ao grupo de Lampião, onde se torna cangaceiro, mas no final é capturado pela polícia e condenado. João Grande. João Grande é um menino muito corajoso. No final, ele se torna marinheiro e acaba embarcando num navio de carga. Sem Perna, um dos meninos que apresentava mais traumas do bando. Ele tinha deficiência nas pernas e acabou se suicidando quando estava fugindo da polícia. O Padre José Pedro auxilia e prega a palavra de Deus aos meninos de rua. Mais tarde, ele mudou para o sertão. A mãe de Santo Aninha é a mãe de santo da religião africana chamada Candomblé. É amiga dos garotos e, por vezes, aconselha eles. Boa Vida, um dos garotos mais malandros e conquistadores do grupo. Ele gostava muito de tocar violão, mas era raro aparecer no trapiche. Gato, um dos membros mais sedutores do grupo. Ele tem um caso com Dalva, a prostituta, e acabou tornando seu cafetão. Ele, no final, se muda para Ilhéus. Dalva, uma prostituta e amante de gato. Barandão, ele se torna um líder de Capitães de Areia. Antes de Pedro Bala seguir para ser líder comunista, ele nomeia Barandão para ser o líder dos Capitães de Areia. Ezequiel, ele lidera outro grupo de meninos abandonados. Pirulito, um dos meninos que mais se importava com os pecados do grupo. Ele era um dos mais cruéis, mas acabou se influenciando pelas palavras do Padre José e entrando em uma ordem religiosa. Querido de Deus, um capoeirista e amigo do bando, ensinava capoeira para alguns membros do grupo. A desigualdade social tem sido desde sempre um tema desenvolvido em diversas artes, na pintura, no desenho, no cinema ou na escrita. A obra de Capitães de Areia, de Jorge Amado, é um forte exemplo da abordagem desse tópico de reflexão na literatura. Com o objetivo de expor sua perspectiva, Jorge Amado apresenta os dois extremos da sociedade brasileira. Por um lado, nós temos Capitães de Areia, que são os protagonistas do enredo, e várias personalidades em torno deles, desde padres a prostitutas, que representam a classe social baixa. Por outro lado, nós temos a elite de Salvador, que é uma classe privilegiada que simboliza um meio social bastante superior. Desta forma, o autor estabelece um contraste bastante evidente ao longo de toda a sua obra. Esta funciona como um romance de aventuras,
Contudo, a importância dos personagens não se resume aos episódios narrados. A análise social é transmitida pela percepção por parte do autor de que o sistema político e econômico potencia as injustiças inerentes ao próprio modelo, uma vez que os capitães de areia são apresentados como vítimas da sociedade, na qual se inserem, não apresentados poderiam ser vistos como opressores, mas sim como oprimidos. Logo no início da obra, verificamos uma certa parcialidade da elite baiana em relação aos meninos de rua, personagens principais da ação. Nos excertos de cartas e reportagens presentes no começo do livro, essa classe alta caracteriza-se como delinquentes e um bando de demônios, como é dito lá na página 16 do livro. Além disso, é de notar o sentimento de vingança alimentado pelo bando de rapazes em relação à classe alta, que se consuma através do roubo. Em suma, quero salientar que apesar do livro ter sido escrito só em 1937, é ainda válido hoje em dia, uma vez que a nossa sociedade atual ainda se enquadra nos padrões ditos por Jorge Amado. Hoje em dia, como manifesto contra as desigualdades intrínsecas aos modelos políticos e sociais contemporâneos, na verdade, passado quase um século, a realidade brasileira vive atualmente as mesmas dificuldades que a sociedade retratada na obra. Bom, dentre algumas tônicas que são apresentadas no livro Capitães de Areia, em todos os cenários, basicamente, e em todo o contexto do filme, e também na história toda contada dentro do livro, é apresentada uma adultização precoce. As crianças que estão dentro ali do livro, os personagens que estão dentro do livro de Jorge Amado, elas vivem em um ambiente que modificam elas. A gente pode até atrelar essa questão com Emile Durkheim, onde ele fala que a sociedade, ela molda o indivíduo. E no meio em que eles vivem, na verdade, não o meio em que eles vivem, mas sim o meio em que eles sobrevivem, modificaram a forma deles pensarem, modificaram as atitudes. Porque se a gente pegar uma criança que é bem estruturada, que tem uma família bem estruturada, e uma criança de rua, a gente notavelmente consegue perceber, é bastante perceptível, que são oportunidades diferentes, são realidades totalmente diferentes, são pensamentos, são formas de ver o mundo muito distintas. Uma criança de rua, no meio em que ela vive, tudo que ela vê ali na rua, porque a rua os levam, elas acabam tendo uma maturidade maior, elas acabam amadurecendo muito mais rápido que uma criança que tem uma família bem estruturada. Então, assim, a sociedade em que elas vivem, o meio em que elas vivem, no meio da criminalidade, no meio de ver certas coisas, certas situações em que muitos adultos fazem, elas vão fazer, porque ali é um momento em que elas estão amadurecendo muito mais rápido. Uma das cenas bastante importantes que fala muito sobre isso é a cena em que acontecem relações sexuais de Pedro Bala em uma menina do bando. Então, assim, a gente percebe que a questão da relação sexual, ela está muito envolvida a algo adulto. Tanto é que a forma que eles sobrevivem também, a forma em que eles buscam dinheiro, a forma em que eles buscam alimentos para eles conseguirem sobreviver, e eles fazem isso de uma forma bastante legal. Então, eles vivem uma vida adulta, eles perdem toda ali a infância, certo? Então, por isso é muito importante a gente salientar que isso está muito atrelado com a questão da adultização precoce. Bom, outro fator que a gente precisa ressaltar e que é muito crucial dentro do livro de Jorge Amado é a questão do abuso de autoridade. Para quem não sabe, antes de tudo, a gente precisa entender o que é abuso de autoridade e entender como ele é colocado dentro desse livro. O abuso de autoridade é quando alguém em sua profissão, em um cargo maior de poder hierárquico, como por exemplo um policial, ele abusa desse poder, certo? Ele vai contra as regras daquela profissão, de modo ilegal, de modo que não é concreto e que não vai atrair um bom legado para o seu serviço. Então, é uma pessoa que vai contra o modelo realmente da sua profissão. Então, é muito importante ressaltar que dentro do livro existe também o abuso de autoridade. E tem uma cena que fala muito sobre isso e diz muito sobre isso. A gente sabe que dentro do livro, Jorge Amado ele procura mostrar
uma grande indignação na vida dessas crianças. O quanto elas conseguem lutar por buscar um alimento, a forma em que elas buscam o dinheiro dela, a questão também que elas fumam, a questão também que elas usam álcool. Tipo assim, é uma vida mundana. Uma vida na qual elas estão numa perspectiva de mundo totalmente diferente. Então, diante dessa questão, a gente acaba notando, tanto é que policiais, né, acabam vendo que é uma questão tão frágil que acaba causando coisas ilegais, cenas legais. E uma das cenas bastante importantes e transcendentes é a questão de quando o Pedro Bala, ele tava ouvindo relatos sobre o seu pai, e Loiro, ele foi morto por um policial em uma greve. Então, os policiais, eles acabam percebendo que são pessoas tão fragilizadas que acabam abusando dessa questão. É muito importante também falar sobre o uso de álcool e drogas que é retratado no filme. Durante os 10 primeiros minutos do filme, é mostrado Pedro Bala junto com o Capitão de Areia em um barzinho, fumando e bebendo, enquanto jogavam baralho para poder conseguir dinheiro. Em outra parte do filme, é mostrado todos os Capitães de Areia fumando e bebendo também, durante a comemoração, porque Pedro Bala tinha recuperado um santo que estava no departamento de polícia. Não muito longe dessa realidade retratada no filme, atualmente no Brasil, muitos jovens são encontrados bebendo e fumando, seja por questões familiares, seja por questões sociais, para se incluir no contexto social, ou porque estavam em família e os familiares influenciaram o jovem a beber. Mas é importante falar de que o que eles não sabem é o quão prejudiciais essas substâncias podem ser, porque essas substâncias podem levá-los a ter doenças graves e até mesmo levá-los à morte. Por isso, é muito importante conscientizar as pessoas, e principalmente os jovens, sobre essa utilização de drogas e o quão prejudicial pode ser para eles. E eu acredito que o filme retrata isso muito bem, porque muitos jovens moradores de rua estão nessa condição e não têm ideia do quão prejudicial pode ser para eles. Em última análise, a obra supracitada, é imprescindível trazer um momento importante para a história do livro, em que os Capitães da Areia, eles vão a um parque de diversões, a um carrossel, e lá eles se sentem como realmente crianças e adolescentes normais, com uma família, com um Estado que atuasse ao seu favor. Porque se caso essas crianças elas não fossem órfãs, tanto de família quanto de Estado, se essas duas instituições estivessem presentes na vida desses indivíduos, talvez eles fossem apenas o que realmente eram, crianças, adolescentes, e não um grupo que estaria atuando na criminalidade, um grupo que fizesse uso de álcool e drogas tão precocemente. Então, naquele carrossel, naquele momento, eles sentem como se realmente eles tivessem todo esse auxílio dessas duas instituições fundamentais na vida e na construção do ser humano. E a partir do momento que eles saem daquele carrossel, eles retornam à sua realidade, a dura realidade em que a omissão do Estado provoca a marginalização desses indivíduos da sociedade. Intolerância religiosa. Intolerância religiosa significa quando uma pessoa não respeita a crença e a religião do que o outro acredita. Quando tem um certo preconceito com o que o outro acredita. Em Capitães de Areia, podemos ver uma pequena parte quando a Aninha vai atrás de Pedro Bala para informá-lo que os policiais invadiram o terreiro dela e quebraram tudo, levando Ogum, que ele significa a divindade da origem africana. E assim podemos ver um pouco do preconceito com os policiais. E ela diz que o policial ainda diz que as atividades da religião dela está proibida e que o santo tem que ser preso. E até ela mesma se pergunta, né, aonde já se viu o santo ser preso? Que é uma coisa meio sem nexo, muito sem nexo. E isso mostra um pouco da intolerância religiosa em Capitães de Areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia.